Olá, estamos com História da Gente bombando. Obrigado a todos vocês que estão nos seguindo, vocês que estão comentando aí. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Você tem nos ajudado tanto. Se você puder compartilhar aí também os vídeos nossos, vai ser uma benção. Que Deus abençoe vocês. Hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que minha querida irmã, minha ovelhinha, minha querida ovelha, Ritinha. Ô Rita, que benção você estar aqui, senhor. Ah, bom demais. Bom demais. Sorriso, né, já? Que sorriso. Bom demais. Rita, eu queria saber um pouquinho da sua infância. Como é que veio a Ritinha? Como é que foi isso? É a mais velha, é a mais nova? Como é que é? Olha, minha infância foi boa, eu não posso reclamar, né? Na minha casa, a mamãe teve 12 filhos, porém, uma morreu com 1 ano e 7 meses, os outros 2 nasceram e viveram um pouquinho, né? Mas, então, lá em casa nós somos 6 homens e 2 mulheres. Que benção. E das mulheres eu sou a caçula. Ai, gente, como é que é ser chamado de caçula? É bom? Ah, eu gosto, viu? Eu era caçula, sim, das mulheres, mas não de toda a família. Mas eu sempre tive essa veia de sair fazendo, de sair correndo, de tudo. Então, assim, eu sou uma caçula que não era bem caçula, né? Mas eu aproveitei bem. Isso que eu ia te perguntar. Foi uma menina que fez muita bagunça de criança. Eu era um menino que só Jesus. Como é que a gente era? Pulava muro? Não, eu sempre fui dada para o esporte, sempre gostei de esporte. Então, eu estava sempre jogando alguma coisa. Aí, na nossa época, era rouba-bandeira, né? Sim. Até finca, lembra da finca? Lembro de jogar Nossa, bolinha, eu jogava essas coisas todas. Aí, queimada, né? Então, estava sempre pro lado do esporte. Eu não era muito bagunceira, não, sabe? E também muito estudiosa. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu gosto muito de estudar. Então, assim, ou era praticando alguma coisa, ou era estudando alguma coisa. E como é que era o pai, a mãe? Como é que eles eram? Rígidos? Ensinavam? Te incentivavam a buscar o conhecimento? Como é que era isso? Olha, os nossos pais, né, sempre nos deram muita liberdade, muita liberdade. Eu não tenho que reclamar. Meu pai trabalhou muito, minha mãe trabalhou muito, eram dedicados, eram presentes, né? E eu tive bons exemplos, tive tão bons exemplos que eu trouxe para a vida isto, de ser como a minha mãe e de ter um marido como meu pai, que, certa hora, deu até algum problema nisso, né? Que muita cobrança, porque eu tive um pai exemplar e uma mãe também, assim, impressionante. Nós sempre fomos, né? Família. Família em tudo, o tempo todo. Você é de onde? De Belo Horizonte? Ou De Divinópolis. Gente de Divinópolis, gente boa, hein? Divinópolis. Divinópolis, Eu a fui lá cidade da moda, né? É a cidade da moda. Então, por isso é toda estilosa assim, né? Cresceu no estilo. Ah, isso não é estilosa assim, porque meu papai é o rei, né? Rei dos reis. Aí eu sou uma princesa. Senhor dos né? senhores. Senhor dos senhores. Aí, assim, mas eu sempre tive isso, assim. Graças a Deus, eu sempre pude ser o que eu sou, sabe? Assim, eu sempre fui autêntica, né? Eu sempre conto que eu nunca tive vergonha de pagar mico, sabe? Eu pago mico a primeira vez, a segunda vez já não é mico mais, né? Mas eu enfrento, eu caminho, eu não retrocedo, sabe? Choro um pouquinho aqui, choro um pouquinho ali, mas vou de novo, vou outra vez. Nós, por sermos muitos, o dinheiro não sobra, né? Numa família grande, o dinheiro não sobra. Mas também a gente não passava falta, fome, necessidade. Na escola, eu não tinha livro, mas eu também nunca fui para a escola de descalço, como algumas pessoas foram, né? Então, eu sempre tive esse cuidado e tive um privilégio muito grande nesse sentido de aproveitar o que eu tinha. Eu vivia bem com o que eu tinha. Estudei em escolas sempre públicas, não tinha dinheiro para ir de ônibus, então atravessava 3, 4, 5 bairros para ir e para voltar. Então, levantava muito cedo para chegar na escola, não chegava atrasada, não falhava porque não tinha dinheiro. Teve muito preconceito na sua vida? Racismo, alguma coisa? Olha, então, a nossa criação, né, lá da minha casa, nós sempre soubemos que nós éramos negros. Não tinha esse negócio, né?
As pessoas iam chamar, a gente chamava de essa negada, boneca de piche. Foi uma chamada de boneca de piche na escola, né? Mas isso não me atrapalhava, não me segurava. Não chegou na sua estima? Não chegou. Porque a minha família trabalhou muito bem isso. Não tinha essa coisa, sabe? Assim que, não tenho dinheiro. Então, como eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Eu vou ser o melhor onde eu estiver naquilo que eu puder, sabe? Não tinha desculpa. Não tinha desculpa. Ah, você não tem livro, você não fez o exercício, não. Eu ia para casa da minha amiga, copiava todos os exercícios, chegava na escola com o exercício pronto, né? Da minha sala, eu era uma das melhores, né? Independente sabe assim? Mas, como que eu vou dizer? É diferente. Tem gente que se apega a isso para retroceder. E eu era para ir para frente. Não, eu não Virou tenho um combustível para você. Combustível. Sempre foi. Para A você minha seguir vida para frente. sempre foi combustível. Sempre foi combustível. E onde eu estou, outro dia conversando, né? Hoje eu tenho uma psicanalista. Eu tenho uma psicanalista, nossa irmã em Cristo, né? Desculpa. Eu já tenho uma psicanalista, uma irmã em Cristo, né? Que quando nós conversamos, eu vejo tantas coisas, que foram base do meu crescimento, né, da minha formação, da minha historicidade. E ela fala assim, que quando você me conta as coisas, que interessante, onde quer que você vá, sua luz brilha, você é autêntica, qualquer coisa que você faz bem feito e você chama atenção. Isso não é mérito meu, foi meu pai que me fez assim, meu pai do céu. E eu tenho usado isso, né? E Deus tem me usado assim, do jeito que eu sou, como eu sou, né? E às vezes sou muito mal entendida, né? Porque as pessoas falam assim, não, a Ritinha é brava, a Ritinha é meio general. Não, eu sempre entendi que o que é, o que não é, não é. Antes eu falava que eu era muito relativista ou muito séria demais. Não, é porque a vida me fez assim. Né? Não tinha brinquedo. Foi te mostrando opções. Né? Mas eu sabia que não tinha tempo de chorar. Não tinha tempo de chorar. Eu tinha que ir onde que... como eu sempre vivi das bolsas, né? Eu lembro que eu já tinha feito... Naquela época era terceiro grau, né? Terceiro grau. Terceiro ano do segundo grau. Terceiro ano, segundo grau, isso mesmo. E eu quis fazer algumas coisas, mas uma das coisas que eu queria fazer era educação física, né? Mas não deu para eu fazer. Então, eu já tinha formado, né, e fazia uns picos de faxineira aqui, faxineira ali, era isso que tinha para fazer, mas sempre estudando e lendo, né? E o que eu não podia estudar, um curso aqui, um curso ali, eu procurava livros, eu estava sempre em biblioteca, eu estava sempre procurando, né? E nessa história, o que aconteceu? Chegou na minha cidade, Divinópolis, pela prefeitura, um curso, um maestro de fora que ia formar a banda municipal. E eu te perguntar isso agora, como é que a música chegou na sua vida? Pois é. Não, a música na minha vida sempre esteve, porque meu pai cantava, né? Então a musicalidade na minha casa sempre foi aflorada. Lá em casa não tem ninguém desafinado, não tem ninguém fora de ritmo. E é uma família que gosta de dançar, falou que é dança, falou que é música, falou que é alegria. Não, essa coisa é coisa de preto, né? É coisa Glória de preto, porque a musiquinha, começa a musiquinha, a gente já começa, né, a sacudir, né? Tem alguma coisa balançando. E o meu pai, para você ter uma ideia, ele tinha apelido de Grilo. Oh. Ele cantava. Meu pai cantava, meu pai tocava pandeiro, o pandeiro que hoje eu toco na nossa igreja, é por causa do meu pai, por causa da minha família. Então, nesse curso, escreveu os meus irmãos. Fomos 4. Escreveu o Gilmar, Baltazar, Everaldo e eu, né, na escola de música da prefeitura. Então, da escola de música da prefeitura, que eu comecei tocando saxorne, que é aquele instrumento que faz assim... Dele, eu fui para o saxofone tenor, fui saxofonista. Depois cheguei a ser saxofonista numa banda de baile. Mas, desde ali eu já vi que não é essa vida que eu quero, banda de baile, viajar, eu quero outra coisa. E aí que, né, ardeu em meu coração vir para Belo Horizonte
estudar música clássica. Então, que eu vim trabalhando em casa de família, morei em casa de família o tempo todo, mas estudei no Palácio das Artes. No Palácio das Artes, de aluna da escola, estudando muito. Quando eu não estava no trabalho, eu estava estudando. E geralmente porque eu morava no trabalho, então eu fazia todo o trabalho do dia e depois pegava no instrumento. Então tinha dia que eu dormia em cima da trompa. Mas eu nunca cheguei em uma aula sem a lição pronta. Isso meu professor fala, né? Meu professor, os caminhos de Deus são assim, né, maravilhosos. O meu professor de trompa no Palácio das Artes, que depois veio a ser o meu chefe na Orquestra Sinfônica, onde eu trabalho até hoje. E, além disso, meu líder no Diante do Trono. Tudo o Senhor que preparou. Foi conduzindo. Né? Não precisa ficar preocupado, porque o Senhor já tem tudo desenhado. Agora, Rita, você falou uma coisa certa. Você foi trabalhar em casa de família e não foi desmérito, porque muita gente fala, trabalha em casa de família, você é ninguém. Ou pelo contrário, você já é alguém. Não, para falar a verdade, eu entendo que é uma oportunidade muito boa, se você souber usar. Por quê? Você não tem dinheiro, você não tem como pagar. Então, na casa de família, você vai ter moradia, alimentação, você não vai ter que pagar transporte, internet. Então, o seu dinheiro sai limpinho. E foi com esse dinheiro limpinho, né, e trabalhando aos pouquinhos, que eu fui comprando pouquinho de dólar por mês, e em 10 anos, foi 10 anos, que eu levei para comprar minha trompa. Olha, 10 anos para comprar sua trompa. 10 anos. Quando eu entrei na Orquestra Sinfônica, eu ainda não tinha a minha trompa. E é a mesma até hoje? É a mesma até hoje. Eu até podia comprar outra, mas, assim, a gente tem outras necessidades, né? Depois, né, tendo minhas filhas, eu queria dar estudos para minhas filhas, e foi o que eu fiz. E é interessante, né, você tá ali no Palácio das Artes, ou na orquestra, até mesmo no Dia do Trono, tocando, e aquela multidão lá embaixo te assistindo. O que passa na sua cabeça? Eu sempre tive a certeza de que não era eu. Não tinha condição. Não tenho condição. Né? O meu instrumento, a trompa, é muito difícil. Muito difícil. Eu já passei tanto perrengue, que você fala, Deus, né? Deus, eu não estou reclamando desse instrumento, tudo que eu tenho veio dele, né? Veio do Senhor e veio dele, mas ele é muito difícil, né? E tem tanta pessoa melhor do que eu. Por que sou eu? Né? Aí, aos poucos, Deus foi me respondendo, né? Que Ele me queria para o louvor dEle. Quando Ele me colocou no Diante do Trono, e eu ali tocando, ou quando eu não estava tocando, teve tempo que eu não toquei. Eu tive que fazer uma operação das cordas vocais. Eu fiquei 6 meses sem poder tocar, fiquei 1 mês sem poder falar, então era só escrevendo. Imagina, uma pessoa falante, e que tocava um instrumento de sopro, não podia soprar, não podia falar. E ainda assim eu ia nas ministrações e ficava ali. Eu nasci para louvar o Senhor, tenho certeza disso. Eu sou uma adoradora. E o Senhor me colocou tocando trompa para louvá-lo. Até hoje, sabe assim, eu falo assim, eu não sou trompista, porque é um instrumento difícil, sabe? E os maiores, os melhores tropeçam. Tem hora que... Por quê? Porque é um instrumento todo enrolado. Pra vocês terem uma ideia, a trompa foi um instrumento que, na sua evolução, ela tinha todas as escalas, né? de dó, ré, mi, fá, sol. Todos os tons, todas as tonalidades, vamos dizer assim, 7 tonalidades. E aí, nas adaptações, eles foram inserindo todas as trompas numa só. Por isso que a trompa hoje, a trompa moderna, tem várias voltinhas, né? E acopladas todas as trompas numa só. Que uns falam que se esticá-la, né,
dá 7,5 metros, outros falam que dá 4,5, 5,5. Eu sempre brinquei assim, eu não sei, eu fico com que metragem que falar, porque essa que eu custei comprar, eu não vou esticar. Né? Foram muitos anos para comprar. Mas é um instrumento ingrato, porque em cada chave sai todas as notas. É mesmo? A série harmônica. Então, o erro é muito iminente. Né? E você toca, tem que pensar em cada nota. E se você errou, continuar pensando no erro, você sai errando o resto. Então, sempre foi muito difícil. Eu sempre falei, Deus, né? Mas então, eu questionava ao Senhor assim, né, entre aspas. Deus, o Senhor me colocou aqui, eu sei que o Senhor tem me sustentado, mas, né? Aí quando eu entrei no diante do trono e comecei a louvar, aí o Senhor falou, foi para isso que eu te trouxe. Então, assim, eu sempre tive certeza e tenho até hoje que eu sou uma adoradora. Né? Eu não sou aquele musicista ou músico que derrete o instrumento, que tem gente bom demais, né? Eu sempre brinquei que você, eu não sou nenhum Neymar na trompa. Mas não precisa. O Senhor te usa da forma que Ele quer. Né? A gente toca um violão, toca uma guitarra, a gente tá ali, tá vendo os dedos mexendo, vendo as notas, as cordas. E vocês tocam a trompa, vocês parece que tá aqui, né? Na verdade, o que é? A trompa é um prolongamento do que nasce aqui, ó. A vibração dos lábios. Né? É como se fosse um microfone, só que aí é a trompa. Só que além de tudo isso, você tem, né, que, na verdade, a trompa, você sabe que horn significa chifre. Então, a trompa é um French horn, um chifre francês. Né? E olha para você ver. Ai, quando eu fui entendendo essas coisas, né? A trompa é um chofar. E eu sou uma adoradora. Glória a Deus. A trompa é um chofar. Então, quando eu vou estudar, eu falo, Senhor, estou pegando o meu chofar e eu quero te adorar. Então, tudo que saia de mim, através de mim, pela trompa, que seja para te adorar, que seja para trazer cura, trazer libertação, trazer alegria. E a Rita é esposa de um negão charmoso, gente boa demais, meu irmão Zaço. A Rita do Doni. Nossa Deus. E o Doni, hein? Que benção, hein? O Doni, a nossa história é muito doida, porque eu, menina, novinha, de Divinópolis e tudo, gostava muito de dançar, né? Não tinha aceitado Jesus ainda. Então, foi num lugar que chamava acabou, Sambão, em Divinópolis, que era uma casa de baile. Eu cheguei na porta do baile, aí vi aquele negão diferente lá, né? Que a gente sabia quase que eram os músicos todos do conjunto, né? Se tem novo, se não tem novo, se chegou, se não chegou. Aí eu olhei assim, epa, esse aí é novinho, bonitinho, né? Aí falei com a minha prima, dá um toque nele pra mim. Aí a gente começou a conversar dali. Começou a conversar e nasceu alguma coisa entre a gente, mas ainda não foi. Mas ali já foi plantado, né? Aquela sementinha, né? E a vida seguiu. Depois de anos, o Doni foi para a cidade dele, casou-se. Eu também tive um relacionamento que não deu certo, que nem o dele também não deu certo. Mas aprova ao Senhor. Mas quando eu conversava com meu pai, eu falava assim, ô pai, se um dia eu casar, eu quero casar com o Doni. Sempre falei com meu pai. Pensa que não, depois de anos, eu aqui, já em Belo Horizonte, na escola de música, eu sei que eu desci nas escadas assim, olha isso aí, gente, parece que ele é o dono passando na rua, sabe? Eu desci correndo as escadas e ele estava andando assim, falei assim, vou ver se a Rita está aqui. Então ele voltou e eu voltei, a gente encontrou. Foi muito legal, e a gente... Daí ele ri. E aí, a partir dali, a gente se encontrou de novo. O primeiro relacionamento que a gente teve, assim, que a gente se conheceu e tudo, foi em 81. Aí depois 81. A gente voltou a se encontrar e disso, só de casamento agora, nós já temos 28 anos. Glória a Deus! Assim, mas eu falei lá com meu pai, olha para você ver o poder da palavra, né? A palavra tem poder, toma cuidado com o que você fala. Eu falava com meu pai. Meu pai, se um dia eu casar, eu quero casar com o Doni. E eu casei com o Doni. Né? Primeiro, nós tivemos um relacionamento onde nós morávamos juntos. Mas aí eu aceitei Jesus, ele aceitou Jesus. Nós passamos por todo aquele processo de separação de corpos. Depois que nós tivemos o entendimento que nós estávamos em pecados. Né? Claro, tivemos uma mentoria
né, uma grande mentoria, que foi da Ezenete, que cuidou da gente, cuidava do Diante do Trono, né? A Ezenete, Gustavo, Ana Paula, que cuidaram da gente. Nós obedecemos as etapas. Tivemos a separação de corpos, aí o Doni foi cuidado da documentação, que há muito tempo estava parada, né? E aí depois casamos, fizemos um culto maravilhoso, passamos pelas águas juntos, foi lindo isso. Eu falava assim, eu quero fazer um culto de ação de graças, não quero fazer aquele casamento. Mas aí, né, o grupo do Diante do Trono arrumou uma coisa, outro arrumou outra, foi na casa do nosso irmão Clélio, da irmã Lenilda, e virou um casamento lindo, onde meu pai entrou comigo. Neste casamento, meu pai aceitou Jesus. Eu falei, eu quero um casamento com apelo e tudo. Né? Então, meu pai aceitou Jesus nesse casamento, outras pessoas também. E é isso. E Deus tem feito, Deus tem, né, tantas coisas que eu tenho vivido, que é para a honra de Nosso Senhor. Vocês estão vendo a Rita falar? A Rita é artista, logo, pastora, musicista. Eu gosto de falar que eu sou um músico. Músico. Né? Mas hoje tem mudado tanta nomenclatura, mas eu sou músico. Casou a filha dela e eu tive a honra de ministrar o casamento da filha. Uma bênção. Cuidadora. Uma das filhas, né? E vou casar outra em nome de de Jesus. Minhas filhas são maravilhosas. E tem um monte de filhos na fé, viu, gente? Poxa, o que eu tenho de filhos na fé, né? Porque o Senhor nos usa de qualquer forma. Basta você se dispor, até num sorriso, né? E o meu jeito de louvar, a minha espontaneidade. Tenho colegas que hoje são amigos, que eu também cuidei, que me conheceram porque queriam conhecer a Ritinha do Diante do Trono, né? Foram acolhidos na minha casa. E um dia a gente vai ter um outro momento para falar mais, né? Vamos. Eu vou fazer, quem sabe ter um dia ter um programa assim que eu chego assim, aí meus filhos na fé, tudo aqui assim com Uai, vamos trazer, ué. Isso é legal, né? Demorou. Aí a gente podia combinar mesmo, poder chamar daqui, dali, de lá. Tem gente do Brasil inteiro. A gente senta todo mundo aqui, bom, pronto. E é muito bom. A gente senta aqui e fala, gente, bênção pura. Ritinha, muita gente te viu ali no Dia do Trono, muita gente sonhou participar um dia do Dia do Trono, mas o que eu acho mais interessante é o seu testemunho de vida, ensinando as pessoas que elas não têm que sonhar em participar de nada da terra, mas sim do céu. Como é que é isso? Ô, Cris, eu fico... Gente, eu falo Cris porque eu conheço o Cris antes do Cris ser meu pastor, né? Então a gente fica, ô Cris, ô irmão, ô nego, e cunhada. Mas assim, é aquilo que eu falei, pastor, eu tenho plena certeza de que tudo que tenho, tudo que sou, veio do Senhor e foi Ele, sabe, aplainando os caminhos o tempo todo. Porque eu, de mim mesma, a Ritinha, que não tinha nem caderno, não tinha livro, né? Que ia a pé para a escola. Mas o Senhor me botou com essa força tão grande que é de não desista, persiste, persevera. E aí, aonde Ele me colocou e aonde Ele tem me colocado, eu penso sempre na excelência do Senhor. Porque é isso que a gente aprende na Lagoinha, que é isso que a gente aprende com o pastor Márcio, sabe? Sempre que eu vou falar, eu falo, olha, o nosso pastor Márcio, a nossa paizão. Igreja, nosso paizão, ensina a fazer tudo com excelência. E outra coisa que o pastor Márcio sempre fala o como termina é o que conta. Então, eu tenho muito cuidado com isso, aonde eu vou, com os testemunhos que eu vou, para ser testemunho e não testemunho, porque é muito fácil. Só que a gente tem que pensar que é no Senhor, é firmado nele que nós somos o que somos. Então, eu sempre tive família, eu sempre tive essa coisa de lutar. Só que aí eu lutava mesmo, eu era guerreira, né, antes do Senhor eu era brigona mesmo, brigona no sentido de é meu, o que não é meu é seu, mas o que é meu direito e eu não vou abrir mão, né?
Só que aí eu encontrei Jesus. E aí eu pude abaixar a guarda. Não precisa de eu ficar nesse pé de guerra, porque eu tenho quem luta por mim. É isso mesmo, viu? Oh, foi um descanso tão grande, porque eu estava tão cansada. Meus irmãos, eu estava tão cansada de lutar, de correr, Tinha horas, sabe? Teve uma época que eu achei que eu era uma boba. Nossa, você luta demais, você corre demais. Já riram de mim porque você estuda demais, sabe? Não precisa estudar tanto. Não precisa, né? Não é isso. Eu queria chegar em algum lugar, né? Quando criança, a gente tinha um brinquedinho, mas não tinha o melhor brinquedo, né? A gente não tinha o melhor tênis, o melhor sapato, né? Que hoje eu posso ter, né? Mas eu tenho tantas outras coisas mais importantes. Se eu puder ter o sapato da moda, mas um que me serve e poder ajudar o irmão, é isso que eu vou fazer, sabe? Outro dia conversando, né? Tem cada carrão lindo, maravilhoso. E eu amo cada carro. Eu fico vendo, não sei o nome não, gente, que eu faço a maior confusão. Mas a caminhonete Toro, eu sei. Eu falo assim, ai Deus, eu queria uma Toro. Mas será, Deus? Será que eu preciso de uma Toro? Né? Porque, olha, com o dinheiro da Toro, eu posso comprar 3 carros. Um para mim, um para minha filha, um para alguém. Né? Então, assim, sabe, eu não preciso de muito. Eu preciso de ter força, de ter saúde e de saber que eu estou alegrando o coração do Senhor e eu estou cumprindo o propósito. E hoje, dia após dia, eu vou vendo isso. E aí o Senhor foi me moldando, e tem me moldado, e tem me transformado, né? Eu não sou aquela Rita doidona, né? Que um colega meu fala assim, o Diante do Trono é antes da Rita e depois da Rita, né? Com essa alegria, com esse jeito tudo, sim. Mas o Senhor tem me moldado, sabe? Empoldado, né? Muita coisa, menos Rita aqui, menos Rita ali, né? Eu lembro alguns amigos falando, menos Rita, calma, Rita, assim. E eu tenho sendo, sabe, assim, tenho sido podado, tenho me colocado nas mãos do Senhor para essa transformação. Mas peço para Ele, não me deixe perder a minha essência. Tenho uma essência. Essa alegria, esse riso, esse sorriso, essa reverência, sabe? Isso eu quero ter. Amém. Né? Mas eu sou amorosa. Sou amorosa. Dos dons, né? Dos dons que o Senhor nos deu, eu acho que eu tenho de misericórdia. Pois é. Sabe? Eu acho. Mas também, se não for, eu estou aqui, Senhor, para ser transformada. E eu quero aprender. Né? Amém. Nosso programa está chegando ao fim. Só da gente é isso, histórias lindas como essa. E eu quero te falar uma coisa. Se você quiser, hoje a Rita ela tem outra opção lá na igreja, lá, função lá de como música, ela é pandeirista. Se quiser ver a Rita tocando pandeiro, Rua Bolívia 627, lá na Lagoinha São Pedro. É para mim uma honra estar pastoreando essa joia rara do Senhor. E o marido, e a família. Ritinha, Deus te abençoe. Amém. Que história linda, hein? Gente, mas eu continuo tocando trompa, viu? Continuo tocando trompa e estou me preparando para tocar lá na igreja. Quando você for na igreja, você que está assistindo, você me liga para eu falar, leva a trompa. Aí ela vai tocar para a gente. Deus abençoe. Ritinha, dá um beijo aí para a turma. Beijo, beijo, beijo. Que Deus continue nos abençoando. E persevere nele. E o filme que você fez? Como é? Ai, gente, olha só, o Senhor me chamou agora para ser atriz. Então, comecei, né? Estou num seriado que vai se chamar Vila do Barulho, com a Yasmin Veríssimo. Vê lá, dá um like, tudo para o negócio bombar e a gente poder ir para Netflix, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.